Fala, my little brother, fala, my sweet girl, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um ColaboraCast. Hoje, um assunto incrível para você que precisa saber dessa informação. Eu já vivi em alguns ambientes em que alguns amigos tiveram grandes dificuldades com parentes que estavam com feridas de úlcera, que dá um maior trabalho para cuidar. E é um sofrimento muito grande, né? E sabendo desse sofrimento, eu trouxe aqui no nosso podcast alguém que é especialista nessa área, porque imagino que muitas pessoas acabam passando por esse momento delicado, difícil, de feridas que demoram a cicatrizar, ou quiçá talvez nem cicatrize, mas que tem que ter um cuidado ali o tempo todo. Então, eu trouxe aqui o Biraci Queiroz. Ela é especialista nessa área de feridas e também dermo. Biraci, bem-vinda ao ColaboraCast, tudo bem? Tudo bem, obrigada, bom dia. Que bom que você veio, é uma honra, uma satisfação tê-la aqui, tá bom? Sim. Obrigado por dedicar esse seu tempo aí num sábado, que você poderia estar na praia, tomando um bronze na piscina, mas veio aqui para atender a população, a comunidade, que precisa saber dessas informações. Eu, sinceramente, quando vi, por exemplo, eu vou começar por aí, daqui a pouco a gente vai entrar na tua história e tal, mas eu, quando vi, somente olhei para o ferimento, me deu um arrepio completo no corpo, né? É um negócio muito estranho de se ver. Como é que você faz para lidar com isso todos os dias? Então, justamente quando a gente vê aquele ferimento, que a gente quer resolver aquele problema, é que a gente acaba tendo um olhar bem amplo, né? Quando eu olho para uma ferida, eu já começo a pensar em resolver aquela ferida, né? E a depender da ferida, geralmente feridas que têm tecidos necróticos, que a gente fala, né? Que já está num estágio mais avançado, justamente aquela que talvez que você visualizou e deu aquele arrepio, né? Com aquela região escurecida, com as partes amareladas, saindo, que as pessoas chamam de secreção, né? Que a gente fala exudato. Então, quando eu lido todos os dias com isso e vejo isso como propósito da minha vida, né? Resolver justamente isso, tornar, melhorar a vida das pessoas através da cicatrização, né? Que eu sempre falo, meu foco é cicatrizar. E eu tento fazer isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas através da cicatrização. E como você disse, pode ter feridas que a gente não vai poder cicatrizar, né? De fato. Principalmente se são feridas oncológica em estágio terminal, que a gente vai promover, como você falou há pouco, o conforto. Sim. E também, esse é o objetivo também, o meu objetivo, né, é manter o conforto quando não é possível cicatrizar, mas são raríssimos os casos que não é possível. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesses assuntos de forma mais técnica, de como você pode ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de situação. Mas antes de tudo, vamos começar a entrar um pouquinho na sua semana. Isso. Conhecer a tua história, tá? Pra você contar pra gente aí. Você poderia ser aeromoça, você poderia ser professora, contadora, qualquer coisa, mas por que você escolheu essa área? Então, eu escolhi enfermagem em um momento muito delicado da minha vida. Antes de eu fazer enfermagem, eu fiz biologia. Mas antes de eu fazer biologia, eu comecei a ter contato com pessoas de enfermagem na universidade. Mas era assim, contato nos corredores, às vezes no mesmo módulo, tudo bem. Mas aí eu tive um problema de saúde bastante grave, né? Que é uma hemorragia digestiva, onde minha hemoglobina, para quem conhece, né? Hemoglobina é uma célula sanguínea e a minha baixou para 4. Em mulher, o padrão, né, deve ser entre 12 e 13, mas a minha foi para 4. Quando há para 7, já é um risco muito grande. Meu Deus. E eu entrei em uma emergência de cadeira de roda e depois eu só me vi dentro de uma UTI, quando eu dei por mim estar na UTI. E naquele momento ali, foi a virada de chave na minha vida. Falou assim, não, eu quero fazer isso. Quando eu tive o cuidado daquelas pessoas ali em volta de mim, né? Me deu aquele suporte, eu falei, quando eu sair desse hospital, eu quero voltar agora só na vertical, né? Em pé, caminhando. E foi aí em 2008, né, que eu falei, não, realmente eu quero enfermagem. E aí decidi fazer enfermagem. Em 2009 eu comecei a estudar, né? Em 2009 entrei na universidade para fazer enfermagem. Vira, você sabe que você falando me traz um pouco mais de clareza sobre o Ikigai, né? O que é Ikigai? Ikigai é o propósito. Eu sei. E muitas pessoas
buscam no YouTube, você acredita? Qual é o meu propósito? Sim. É uma das maiores buscas no YouTube. Inclusive depois, Isaac, marque que eu vou querer um corte dessa parte de propósito. E o que eu aprendi nessa minha trajetória? É que o nosso propósito está diretamente ligado à nossa principal dor da nossa vida. O que a gente sofreu de dor. E talvez parece que a gente passa por essa dor justamente para dar aquele alerta. Olha, é disso que você precisa encarar na vida como propósito. Você acredita nisso ou não? Foi somente uma, sei lá, coincidência? Acredito muito nisso, porque, deixa eu contar um pouquinho antes, voltando, né? Na época do vestibular, uma das propostas para eu fazer, né, assim, pela família, pelo estímulo de pessoas que já tinham na família profissionais da medicina, era eu fazer medicina. Só que eu estudei numa escola onde tinha teste vocacional. E nessa escola, a psicóloga que faz a entrevista com a gente falou assim, ó, embora você quer fazer medicina, porque suas famílias suas primas já são médicas, mas seu teste vocacional só lhe leva para enfermagem. Embora você quer insistir em fazer medicina, só lhe leva para enfermagem. Então, aí ela falava assim, medicina não é a mesma coisa de enfermagem. Né? Porque a gente às vezes já tem um certo pensamento social que medicina, né? Se você é um bom estudante, se você tá para manter um status social, tem que ser médico ou advogado, no modo geral, né? Tem engenheiro e outras coisas. Mas aí eu queria fazer medicina porque aquilo também parecia muito familiar para mim, né? Cuidar da saúde. E aí eu fiz vestibular para medicina primeiro, né? No terceiro ano não passei, fiz o segundo não passei. E eu falei, o que é o que eu gosto, além de... Tá bom, se não for fazer para fazer enfermagem, mas eu não quero enfermagem, eu quero medicina, que é o topo, tipo assim, né? Mas falei, o que é que eu gosto? Eu gostava de biologia na escola, biologia e química. Inclusive, antes de fazer enfermagem, eu fiz biologia. Mas foi dentro da biologia, como eu te falei, quando eu estava, em 2008, eu estava fazendo biologia, quando eu passei mal. E aí, dentro do hospital, que eu despertei esse meu propósito, assim, veio à tona, de fato. É isso mesmo que eu quero para mim. Foi justamente estar numa condição, como você falou do propósito, estar numa condição de saúde e ter aquele cuidado, aquela assistência daquelas pessoas que mais se aproximou de mim dentro desse hospital foi as enfermeiras, os técnicos de enfermagem. E aí foi aí que eu despertei esse meu propósito que estava lá em 2000, quando eu fiz o 2005, 2006, quando eu estava terminando o terceiro ano, 2005, até esqueci, quando eu estava terminando o terceiro ano. Aí foi isso que despertou, tipo assim, aí eu lembrei daquela fala da psicóloga, sua vocação é para enfermagem. Não é pra medicina. Predestinada. É tipo assim, entendeu? Foi muito nessas conexões que me levou a fazer enfermagem. Porque talvez se eu tivesse passado no vestibular de medicina, tudo bem. Mas esse não passar foi me levando a uns caminhos que acabou eu na enfermagem. Vou contar uma fofoca aqui. Meu irmão, mais novo, acabou sofrendo um acidente de moto faz cerca de 1 ano. E aí teve alguns ferimentos. Desses ferimentos, teve um que demorou mais de cicatrizar, me parece que porque a equipe médica que logo atendeu não teve a preocupação de limpar as feridas. Ou seja, o SAMU pegou, levou ou não limpou as feridas. Me conta aí qual é o grande risco dessa parada de não fazer a limpeza exata no momento que deveria ser feito. Então, isso que eu falo sempre, quando eu dou cursos, eu falo para os alunos, né, eu falo, gente, a limpeza é o primeiro passo. Por exemplo, no caso do seu irmão, foi um acidente, né? E nesse acidente tem exposição. A limpeza nesse momento é fundamental. Tem algumas substâncias que a gente não indica para limpeza numa ferida que está maravilhosa, linda, que a gente fala. Mas nesse caso tem que limpar. E não pode ter receio, né? Porque as pessoas ficam com receio de mexer ali. Tem que limpar bastante, porque aí essa limpeza ineficaz, né? Que gera os problemas posteriores, as infecções. E às vezes a gente está usando tudo de melhor, mas não faz uma limpeza, então, infelizmente, o resto não vai ter, como é que fala? Não vai seguir adiante. Ou seja, se não tiver uma limpeza eficaz, você pode usar os melhores produtos e não vai ter resultado. E o pior, né? Vai gerar uma infecção e, como aconteceu, prolongar ainda essa cicatrização. Então, a limpeza, para mim, sempre foi fundamental. É o primeiro passo, é a limpeza. No segundo hospital que ele foi, aí justamente constataram isso porque viram resto, não sei do asfalto ou se era da areia ainda. Caraca, não é possível que artefatos que a gente fala, né? Encontrar artefatos dentro ainda da ferida.
Foi justamente por isso. Porque tinha que fazer uma limpeza. É muito a limpeza assim. E principalmente quando é esses traumas, né? É realmente trauma. Eu sempre falo assim, trauma, a gente não pode ter preocupação em cicatrizar. Primeiro é limpar. Aí cicatrizar é o segundo passo. Mas tem gente que já vai... Não tem que cicatrizar. Não, a limpeza é o primeiro passo de uma boa cicatrização. Eu sempre reforço isso. E sempre nos meus atendimentos eu procuro usar os melhores produtos para a limpeza, porque eu sei que isso é fundamental para as próximas fases da cicatrização. Mas você está vendo que o médico ou a enfermeira corre o risco de cometer essa falha? As pessoas que vão acompanhar ali, a pessoa que sofreu um acidente ou que se machucou de alguma forma, precisa já ficar atenta para isso. Dá um recado mais direto, pode olhar até na sua câmera agora, Ubiraci, dá um recado mais direto para essa pessoa, porque Deus o livre que você passe por um momento como esse, ou de acidente, ou de qualquer coisa, que se machuque. Mas, em caso de se machucar, ele precisa de... doutora, você pode lavar melhor essa ferida? Ou é ofensivo falar isso para os médicos? É porque, na verdade, o profissional deve saber disso, né? O profissional deve saber disso. O que uma pessoa leiga pode fazer? Eu digo assim, a pessoa teve um acidente, a pessoa leiga não teve ainda assistência dos profissionais de saúde. Ele já pode começar a fazer essa limpeza. Não, eu digo no momento de trauma que você está esperando o SAMU, mas em casa, teve uma queda em casa, coisa menos, né? Assim, não falo um trauma de acidente de carro, mas em casa, porque muitos acidentes em casa também, né? Lavar, pegar soro, aquele soro até o que compra na farmácia, e o soro já tem um biquinho próprio, e fazer aquele jato compressivo. Não tenha medo, não. Lavar muito bem a ferida, né? A ferida, ela vai reagir. Se você tem um artefato, uma sujidade no chão, o que é que vai fazer? Aquela ferida vai ser absorvida ali na ferida, vai ficar escondida, e aí vai gerar um processo infeccioso que poderia ser evitado se tivesse uma boa limpeza. É complicado falar assim, vai orientar o profissional, porque a gente espera que o profissional já vinha com essa, né, com essa consciência de que toda ferida tem que ser primeiro limpa. Mas também tem que ter cuidado em alguns casos, que a gente pode falar depois. Tá certo. Sobre esses pequenos acidentes em casa, acontece muito com criança, principalmente brincando de bicicleta, de patinete, espirrar ali. Aí a primeira coisa, às vezes, que a mãe faz é ir direto no mertiolate, ou botar uma pomada, ou passar alguma coisa, em vez de limpar. Só para a gente deixar bem mastigado esse assunto de limpeza. Nessa situação também, é errado botar o mertiolate direto? Com certeza é errado. E não é bom nem sempre botar o mertiolate. Eu acho que a limpeza, até com água e sabão nesse momento, um sabão de preferência líquido, água e sabão é o melhor. Limpar e colocar gases estéreo, que comprei em farmácia. O melhor é fazer isso. Porque às vezes quando usa o mertiolate sem limpar, já é terrível. E depender da situação dessa lesão, o mertiolate ela vai mascarar a ferida e, além disso, não vai ajudar no processo de cicatrização. Porque, na verdade, esses produtos que vendem em farmácia é para coisas pequenas, só que a gente acaba usando para todo tipo de feridas e de lesões e não tem um resultado eficiente. Existem produtos muito bons que fazem resultado bem melhor e não mascara. Esses produtos que spray, que vem de farmácia, mertiolate, como a gente conhecia, né? Então, eles não é o mais adequado. A limpeza, nesse caso, é o fundamental. Limpou e colocou gás estéreo. Limpeza e proteção, para que não fique exposto ao ambiente. É o melhor do que até usar um produto, um mertiolate, por exemplo, e mascarar essa ferida. Certo. A ferida ela precisa ser meio que oxigenada, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa sofre uma situação e bota um band-aid. E aí toda hora band-aid fica ali em cima daquela ferida como curativo o tempo todo. É certo trabalhar dessa forma ou como é que você recomendaria? Então, quando você falou disso, me veio um pensamento. Minha ferida precisa respirar. Eu acho que você falou desse negócio do band-aid já com essa mensagem por trás. Sim. Porque as pessoas falam bem assim, por ter uma ferida ali, aí a gente vai fazer o curativo, geralmente tem que fazer um curativo compressivo, fechado, e as pessoas, melhor deixar aberto para respirar. Nesse caso, band-aid é para pequenos cortes, ok. Um pequeno corte, band-aid resolve. Limpou, botou só o band-aid, já resolve. Mas a ferida precisa oxigenar, a oxigenação que vem de dentro. Não é a oxigenação que vem, entendeu? Ela precisa oxigenar sim, mas não é oxigenar do ambiente externo, é do ambiente interno da ferida. Porque a depender da ferida, ela tem que se manter fechada. A única ferida que tem que cicatrizar aberta, exposta à ventilação, feridas operatórias, isso de 24 a 48 horas após esse procedimento operatório, quando é recomendado pelo profissional já deixar exposto. Mas todas as feridas abertas que a gente fala, que tem mostra aquele leito vermelho ou amarelo,
para ser cicatrizar, ela tem que ter um ambiente adequado. E esse ambiente adequado é qual? Um ambiente fechado. É um ambiente semelhante à temperatura da nossa pele. Sim. Se a gente deixar aberto para ela oxigenar por fora, ela não vai ficar úmida, ela vai ressecar. Vai formar aquele cascão e aquele cascão pode ser consequência de uma cascata de acontecimentos, como é que eu digo? Pode ser esconder, na verdade, porque o cascão que forma, que antigamente tem que formar casquinha. A casquinha depende. Se for uma ferida de grande extensão, a casquinha não deve ser formada. Ela deve seguir o curso normal da cicatrização sem formar casquinha. Ela vai ficando primeiro vermelhinha, depois rosadinha, mas nunca o cascão. O cascão aparece numa ferida pós-operatória que junta ali, tudo bem. Como eu disse, é essa que tem que manter aberta, por isso que forma o cascão. E o cascão não sai com o tempo. Mas fora isso, as feridas devem ser mantidas úmidas, ou seja, essa oxigenação externa não, é a oxigenação que vem da circulação. E aí a gente usa algumas tecnologias para favorecer, né, essa oxigenação, essa melhor qualidade dessa cicatrização. E até evitar também cicatrizes, né, que muita gente... Você me fez lembrar da minha infância agora aqui. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não aguentava ver um cascão. Aí tira e volta de novo. Aí dava aquela agonia, principalmente quando era queda de bike, aí o joelho ficava aquela... Ou então de jogando bola, né? Aí, poxa, dava aquela olhada, não, tenho que tirar. Aí eu arrancava. É o quê? É a agonia que dá na mente do ser humano e arranca ali? Ou faz parte do processo, tem que arrancar para nascer ou para diminuir? Não, na verdade, é bom que deixe... Esse cascãozinho, o bom é que ele deixe que ele saia por si. É porque ele está no processo, né? Já passou por todas as fases. E aí, naquela fase da pelezinha, que é uma proteção, de fato, a casquinha, aquela casquinha de feridas de bike, essas que você fala, que não é casquinha em feridas crônicas, né? Que é diferente, uma ferida, um trauma rapidinho ali, aquela casquinha. Essas casquinhas tem que deixar que ela saia naturalmente. Mas o que a gente vai fazer para que ela saia mais rápido? Higienização e hidratação. Quando você hidrata, você ajuda a pele no processo que ela expulse mais rápido aquela casquinha. E quando você tira, você está fazendo um trauma, tá? Então, você pode tirar a casquinha, mas se você souber, né? Eu tiro casquinha de ferida, mas eu faço toda um preparo daquela pele antes. Não a gente com a unha, né? No nosso dia a dia, pegar com a unha. Não, a gente tem que hidratar essa pele, hidratar essa ferida para que a casquinha seja expulsa. Porque enquanto ela está ali, ela está protegendo aquele tecido por baixo. E quando ela sai, é porque justamente está na hora de sair. Aí a gente ajuda a sair mais rápido por causa dessa agonia, hidratando, né? Bastante, porque ela vai ficar mais umectante e vai sair sozinha. Uau. Eu lembro que minha mãe falava que não coma isso, menina, você está com ferida, vai inflamar. E ficava com... É pus que fala? Feio, pus no popular, né? A gente fala exudato, né? Exudato. Pronto. Meu filho, minha mãe era inteligente, ela falava isso. Meu filho vai ficar com exudato. O nome? Exudato ou exudato. Meu filho vai ficar com exudato. Eu olhava pra minha mãe, o que, mãe? Porque ela era inteligente, como o quê? Mas me fala, é mito ou verdade essa coisa da alimentação quando você está com algum tipo de ferimento? O que é que eu falo para meus pacientes? A alimentação sempre é bem-vinda, mas, por exemplo, quando eu faço uma orientação pós-tratamento, ou então durante o tratamento, eu falo que deve evitar alimentos que você já tem reação. Se você tem alergia a algum medicamento ou algum alimento, evite. Se você tem uma sensibilidade, você sente mal-estar. Se não é alergia, sente mal-estar por aquele alimento. Então você não deve consumir. Alimentos gordurosos, né? Evitar açúcar, porque são algumas coisas que prolonga o processo inflamatório. E a fase inflamatória tem sua fase e ela deve ir embora. Mas se você usa alimentos que têm um cunho inflamatório, que favorece a inflamação, que dificulta esse processo, ou alimentos que você tem sensibilidade, ou até mesmo tem alergia, é melhor você evitar. Aí tem gente, mas eu não tenho alergia a camarão. Aí eu falo, nesse momento evite marisco, porque alimentos sensíveis, né? São alimentos sensíveis. Então a gente evita marisco, alimentos gordurosos. E aí eu falo, capricha em beber água, né? Hidratação é muito importante. E alimentos que têm rico em vitamina C, alimentos de folhas verdes, porque esses alimentos, beta-caroteno, alimentos de cor laranja, porque eles vão favorecer a cicatrização. Aí realmente existe essa coisa. Como falava do ovo, né? Evite ovo. Não, pode comer ovo. Você não vai ovo comer... é remoso, minha mãe. Ovo é remoso. Não, o ovo não é remoso. É porque é questão do momento, de cultural. Na verdade, e também esse ovo é melhor que seja preparado não com muito gordura, muito óleo, mas o ovo, muito pelo contrário, ele tem substâncias importantíssimas para o processo de cicatrização. E sim, ele deve ser consumido. Mas aí a gente vai conversando com o paciente para poder lhe adequar
o cotidiano dele e a alimentação, mas alguns alimentos sim devem ser evitados. Eu quero um corte disso aqui. Ovo pode ser consumido quando você tem filho da manhã. Ovo não é remoso. Ovo é remoso. Ovo não é remoso. Manhã, olha aí, tá vendo, manhã? Poxa. E os alimentos, outra coisa, carne de porco, né? A gente fala porque, na verdade, é o preparo também. Como é que vai preparar essa carne de porco, né? Que a gente sabe que é uma carne sensível. Então, é tudo a questão de como vai preparar e como vai consumir. E como eu falo, não é tudo demais, é sobra. Mas carne de porco também não é remosa, não? Não é que seja remoso. É assim, é o preparo. Você não vai pegar uma carne, você não vai comer uma carne de porco, não vai no churrasco comer carne de porco, você tendo uma lesão. Entendeu? É remoso, quando fala remoso, é porque a pessoa está com uma situação de saúde e vai comer. Mas se você saudável, você vai comer carne de porco e não vai ser remoso para você. Entendeu? Agora, se você vai comer uma carne de porco, você está com uma lesão, vai para um rodízio de churrasco comer carne de porco, vai ser remoso para você. Entendeu? É avaliar a situação. Não é que você vai sair comendo tudo, porque hoje em dia não é mais remoso. Hoje em dia não se fala assim, você tem que pensar na sua condição de saúde e pensar onde você vai consumir esse alimento. Né? Como foi preparado esse alimento? Se você está com uma questão de saúde, você tem que ter todo aquele ambiente propício para que você tenha uma boa cicatrização. E você vai comer alimentos que são gordurosos, porque pode ser remoso, mas o remoso que a gente fala é gorduroso, né? Então, você vai comer alimentos gordurosos, não é aconselhado, porque você está no processo de cicatrização. Então, você não vai comer. Entendeu? Okay. É mais ou menos isso. Eu me senti um velho aqui, Ubira. Você sabe que eu não falo isso para meus filhos. Eu vejo como a linguagem muda ao longo do tempo, né? Sim. Eu nunca... Minha filha vai fazer 12 anos no mês que vem. Eu nunca falei para ela, não come isso, não, que é remoso. Tá vendo? É questão de cultura, né? Sua mãe falou para você, mas você já não fala para ela. Eu tô lembrando dessa conversa aqui agora, isso há muito tempo. Mas acontece isso mesmo, a gente fala porque nossos pais falavam, só que a gente vai se adaptando e já usando outra linguagem. Né? Você pode ser alérgico, né? De repente você pode... Rapaz, que viagem, viu? Que viagem. Rapaz, dá pra fazer um podcast por tema aqui, porque é demais. Dá demais. Quando eu vim pra cá, eu já fiquei pensando. Eu já vou me agendar outros, porque eu quero falar de temas... Rapaz, é um negócio que realmente... Eu tô querendo ir para outro assunto, mas assim, se eu entrar em outro assunto aqui, eu acho que eu não vou conseguir fechar. Mas eu queria falar sobre essa questão de úlceras, né? Elas têm cura, tipo assim... Poxa, a ferida tá aberta ali, vai ficar aberta a vida inteira e tem que ficar tratando a vida inteira, principalmente para pessoas com diabetes. Tem... úlceras venosas têm cura e tem tratamento, porque úlceras venosas, né, que é aquelas que a gente fala, úlceras vasculogênicas, que as pessoas que têm insuficiência venosa crônica, elas com o tempo vai tendo dificuldade desse retorno venoso. Tentar explicar didaticamente. Bora. O nosso coração, né, ele tem veias e artérias. O que as artérias faz? Ela manda sangue para o corpo, né? Ela manda o sangue para os membros e principalmente para os membros inferiores. E às vezes faz o quê? Ela manda o sangue de volta para o coração. E o que acontece na insuficiência venosa? A insuficiência venosa, as pessoas têm dificuldade de mandar esse sangue de volta para o coração. O retorno venoso, né, dos membros inferiores tem dificuldade de voltar, porque o processo do sangue desce pela artéria e volta pela veia. E se a pessoa tem uma insuficiência venosa crônica, ela tem dificuldade de mandar. Por quê? Na região das pernas, principalmente, né? Ela tem dificuldade nas veias mandar esse sangue. As válvulas sanguíneas, elas têm dificuldade de fazer isso, porque as válvulas, o sangue desce... Ela consegue bombear. O sangue desce e ela faz assim para cima. Só que as pessoas que têm insuficiência venosa, as válvulas, elas não consegue fazer esse movimento. É meio que não tem força, né? Não tem força. Por isso que as pernas ficam inchadas, né? Que a gente fala demaciadas. Aí começa a ficar escurecida. Não sei se você já viu, né? Aquelas pessoas que têm aquelas pernas com aquelas manchas mais escuras. Então, que a gente chama de dermatite ocre, né? Aquelas pernas já é um sinal que a pessoa tem uma insuficiência venosa. Vai investigar, lógico, mas já é um sinal que principalmente pode ser isso. E aí, o que acontece? Se tem um ferimento, né? Um trauma bate, aí começa a surgir a ferida. E a ferida vem o quê? Uma úlcera. Como essa úlcera está ali e a pessoa tem dificuldade de mandar o sangue, a oxigenação que eu lhe falei, lembra? Sim. Que é de dentro, ela tem dificuldade de mandar o sangue para cima e aquela úlcera tem dificuldade de fechar. Por isso que tratar uma úlcera venosa é bem complexo, mas é possível tratar e cicatrizar. Tem que usar terapias compressivas, por exemplo, né? Pessoas que têm úlcera venosa, ela tem que fazer prevenção usando meias compressivas. Enquanto está com a ferida, a gente faz bandagem, né? Elástica e inelástica, para ajudar esse retorno venoso. Porque não adianta tratar a ferida
se não faz as outras partes que ajudam. E, inclusive, eu peguei muitos pacientes de 10 anos de ferida porque não estava tratando certo. Outro dia, a pessoa me procurou, eu já tenho 4 anos. E quando ela falou um pouco da história dela, eu vi que não estava fazendo certo. Porque ela não estava fazendo o principal, que é a terapia compressiva. Não adianta usar a melhor tecnologia. Eu trabalho com laser, eu trabalho com PRF, né, que é o plasma rico em fibrina, para ajudar na cicatrização. Mas se não faz a terapia compressiva, infelizmente, essa ferida não vai fechar. Eu sinto uma leve emoção na sua fala. Você se remeteu a alguém que você precisou fazer esse processo, que a pessoa estava com um processo um pouquinho mais difícil ou não? Tá. Felizmente, né, o universo tem mandado para mim pessoas com feridas bastante complexas. E já peguei, sim, feridas complexas. De anos, já percebi pessoas com tanto pé diabético, a gente fala, né, que o calcânio todo necrosado, e eu tive que tirar todo aquele calcânio e reabilitar para nascer outro calcânio, a pele, né, tratar e nascer novamente outra pele, um calcânio novo. Acontece muito. Uau. Muito mesmo. Deixa eu te falar, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Para você que está acompanhando, ativar o sino de notificação. A gente vai combinar para o Ubiraci voltar aqui no nosso podcast, para a gente entrar com outros assuntos, porque tem muito pano para manga, eu não consigo dissecar. Daqui a pouco tem o Cadê o Síndico aqui no ColaboraCast também ainda. Cadê o Síndico? É o programa que o Castro e a Isabela moram em condomínio? Moro. Então, deve ter uns perrengues, não é? Ah, sempre tem. Então, aí o Cadê o Síndico é um programa único do Brasil. Já tem 16 anos esse programa. Era da Rádio Metrópole e agora ele acontece aqui no nosso podcast. Tem 16 anos já. E é praticamente um curso para quem mora em condomínio. Deve ser bom mesmo. Cadê o Síndico? É incrível. Vale muito a pena acompanhar. Quero que você deixe suas redes sociais aí para as pessoas poderem te seguir, contatos que as pessoas podem fazer com você. Como é que fazem para te encontrar? Então, eu nas redes sociais, eu estou no Instagram, né, como dra.ubiraciqueiroz, também no Facebook. No TikTok também estou com eu acho que eu estou Ubiraci Queiroz. No YouTube também, eu tenho um canal, né, que é Trate Soluções de Saúde, Ubiraci Queiroz. E atendo tanto em domicílio, como também em consultório. Não, parabéns, você tá uma mulher digital. Ela tá em todas as pontas, é isso aí, parabéns mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Se você quiser, deixe uma mensagem final para quem está assistindo. Se dá aquelas mensagens que inspira, que transforma, que motiva vidas, o que você deixaria aí? Então, uma mensagem que eu sempre falo, né, com meus pacientes, é assim, que a ferida, ela tem várias questões, né? A ferida, ela mexe com o nosso psicológico por estar com ferida. E quando a gente está com o psicológico abalado, também algumas feridas podem surgir. Eu sempre digo que tudo começa pela mente. Porque eu sempre falo assim para meus pacientes, eu comecei a tratar você hoje, mas vamos juntos, né? Porque para tratar ferida, a gente não pode tratar sozinho. A gente trata com outros profissionais, mas também com o paciente familiar. E eu falo assim, toda ferida, ela tem tratamento. E se você buscar o profissional certo, mas se você também seguir as orientações, você vai conseguir ir longe. E uma mensagem assim eu não pensei. Não, tudo bem, fica tranquilo. Já foi uma mensagem isso aí. Viu? E eu quero agradecer também demais esse momento aqui no ColaboraCast. E quem quiser, né, falar comigo, pode falar através do direct. E também lá no meu Instagram tem um link da bio que vai dar direto no meu WhatsApp. Você pode falar comigo para tirar dúvidas, dar sugestões também, né? Mas principalmente tirar dúvidas, né? Porque muitos pacientes têm dúvidas até quando vai fazer uma cirurgia. O que é que eu preciso? Porque eu também ajudo muito nesse pré e no pós-operatório. Boa. Lidiane vai te dar um presente aí, que é o ingresso para o Lead Talks, o nosso evento de empreendedorismo, saúde e desenvolvimento pessoal. Vai ser dia 24 de maio, tá? No Wall Street. Inclusive, se você não comprou o ingresso ainda, eu vou te falar uma coisa. Talvez você fique de fora. Se eu fosse você, eu correria agora no link da bio ali do Método Lead, ou Lead Talks, para comprar. Por quê? São 120 vagas e ontem, a última vez que eu olhei, já tinha 113 ingressos vendidos. Ou seja, se você é bom de matemática, você sabe que só tem 7 vagas agora. Então, corra para adquirir o seu ingresso antes que você não tenha mais a oportunidade de aprender. São 15 palestrantes. Um momento para você fazer network, um momento para você aprender muito, um momento para você fechar negócio.
Então, não fique de fora dessa super oportunidade que é o Lead Talks. Em Salvador, eu acho que é a última edição desse ano, hein? As próximas edições serão nas outras 16 cidades com mais de 100 mil habitantes aqui na Bahia. Obrigado, Biraci. Obrigada também, Dilson. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Eu falo sempre porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até a próxima. Tchau. Amém. Daqui a pouquinho começa mais uma super